Olá pessoal, para a aula de hoje, nossa primeira aula do segundo bimestre, considerando que a aula passada foi a resolução da prova, iremos falar um pouquinho sobre exercício físico e sistema imune. Vamos lá, então toda a nossa base de informação está contida aqui nesse livro, tá? O livro do Scott Powers e do Edward Hawley. Então aqui é o Fisiologia do Exercício, esse livro tem na biblioteca e também está disponível para vocês no ambiente online, lá na biblioteca online. E nós temos o livro aqui do McArdle, tá? De Fisiologia do Exercício também. Então vamos lá, quais são os objetivos dessa aula? Olha lá, descrever como sistemas imune inato e adquirido. Então nós temos dois sistemas imunes, atuam juntos para conferir proteções contra infecções ao nosso organismo. Então um tema muito pertinente para esse momento que a gente está passando agora de pandemia. Então nós vamos discutir os componentes básicos desses dois sistemas imunes e destacar aqui também os componentes primários que constituem um sistema imune adquirido e explicar como que eles vão fornecer proteção para o nosso organismo. Calma, não se preocupa agora com o sistema imune inato e com o sistema imune adquirido, que eu já vou falar para vocês o que cada um deles significa. Vamos discutir os efeitos do treinamento físico sobre o sistema imune e o risco de infecção, do treinamento físico tanto moderado quanto de alta intensidade e longa duração. Vamos explicar um pouquinho, tá, dessas questões relacionadas ao exercício intenso e prolongado, como eu falei acima, e vamos discutir as situações relacionadas a ambientes extremos, o que isso pode causar em relação ao sistema imune. Lembrando, nós vamos discutir pontos relacionados a situações agudas, tá? E algumas diretrizes para a prática de exercício físico quando o indivíduo estiver resfriado. Então a gente vai indicar, a gente vai trazer alguns indicativos se isso pode ou não pode ser feito. Então vai depender muito de caso a caso. Vamos explicar também totalmente baseados nas evidências científicas. Então, quais são as principais funções do nosso sistema imune? Então ele vai reconhecer os agentes estranhos. A partir do reconhecimento, o que ele vai fazer? O segundo ponto que ele vai fazer, ele vai atacar esses agentes estranhos. E o terceiro ponto, o que ele vai fazer? Ele vai destruir esses agentes estranhos. Então essa é a função do nosso sistema imune. Manter a nossa homeostase. Tá? A homeostase essencial do nosso organismo. Então os agentes estranhos são quais? Vamos lá. Ó. Nós temos as bactérias, nós temos os vírus e nós temos os fungos. Então, basicamente, nós temos esses três tipos aqui de seres, tá? Que vão ser o quê? Atacados frente à invasão ao nosso organismo. Então, quais são os sintomas desagradáveis vistos, então, aqui durante o nosso dia a dia? Tá? A gente pode ter congestão nasal e febre devido a infecções no trato respiratório superior, isso durante o ano. Vocês podem ver que eu estou com uma congestão nasal agora. E esse ponto dessas infecções, essas congestões nasais no trato respiratório superior, elas são preocupantes para os atletas. Por quê? Vou mostrar para vocês depois, no final, alguns questionários que vocês vão usar já na EP de vocês. Esses questionários a gente utiliza para quantificar a carga interna de treinamento, para quantificar o estresse, para quantificar a recuperação, para quantificar a alimentação, para quantificar o sono. Então tem vários pontos que nós temos que atuar em conjunto para poder verificar se a carga de treinamento desse atleta pode aumentar, ou se ela deve diminuir, ou se ela deve manter, ou se nós devemos mudar o estímulo para ele melhorar, enfim. Dentro desse ponto, as infecções no trato respiratório superior, elas são comuns. Tá? Entre 2 a 5 vezes num ano nós podemos ter esses tipos de congestões, de afecções ou de infecções no trato respiratório superior. Então nós temos aqui a condição do exercício, o estresse emocional e a insônia também, eles podem afetar o dia a dia dos atletas. E se os atletas não tiverem uma boa recuperação, o que é isso, né? Nós temos a tríade do exercício. O que seria a tríade do exercício físico? O exercício físico, a
a alimentação e a recuperação. Essa recuperação ela vai envolver o quê? O sono. Vai envolver o quê? A organização do estresse, tá? E qual seria então a descrição do sistema imune? O que isso significa, tá? São mecanismos que vão conferir proteção ao nosso organismo contra aqueles pontos que eu falei. Esses agentes estranhos que buscam fazer o quê? A invasão do nosso organismo. Tá? E só por curiosidade, o que significa imunitas? Imunitas significa libertar-se de algo, tá? Isso vem do latim. Então aqui, nosso primeiro sistema imune é o chamado sistema imune inato, tá? É a nossa primeira linha de defesa do organismo, tá? É o inato. Em 95% de todas as vezes que nós temos, né, o nosso organismo, aliás, ele tem que se defender de um agente estranho, ele vai utilizar o sistema imune inato. Só em 5% das vezes ele vai utilizar o sistema imune adaptativo, situações mais complexas. Logo, logo a gente vai ver o porquê de tudo isso. Então aqui o inato, só para detalhar, ele é nosso sistema geral e o adaptativo é o nosso sistema específico, como eu falei para vocês. Então aqui, vamos lá, tá? O sistema inespecífico, então é o inato, inespecífico, ó. Então ele tem uma coleção diversificada de elementos celulares e proteicos, já vamos mostrar eles. Apresentam defesas externas, tá? Quais são as defesas externas? Vou dar um exemplo, ó, a pele, tá? E internas contra agentes estranhos invasores. Vamos mostrar então as defesas externas e vamos mostrar a segunda linha de defesa, que é a defesa interna. Olha lá então, pessoal, então esse aqui, todos esses componentes que estão aqui nessa imagem, eles fazem parte do sistema imune inespecífico, ou seja, do nosso sistema imune que é inato. E nós temos então aqui as barreiras físicas, quais são elas? A pele, as membranas e mucosas, trazendo como exemplo que o nosso trato respiratório, o nosso trato reprodutivo e o nosso trato digestório. Temos também aqui já em relação aos nossos componentes internos, tá? Que são os componentes celulares, as células natural killers e os fagócitos. Ambos eles vão fazer o quê? Fagocitar, eles vão buscar matar esse agente estranho. E as proteínas do complemento que a gente vai falar logo a seguir. Então, vamos lá, o sistema imune inespecífico, tá? Quais são as barreiras físicas? Pele e mucosas, tá? Quais são os nossos componentes celulares? Nós temos os leucócitos, que são as células brancas, que são as células de defesa, tá? Que elas vão ter a função do quê? De reconhecer esse agente estranho. E nós temos os macrófagos, que são o quê? Eles vão fazer o quê? Eles vão fagocitar. Eles vão pegar esse vírus, essa bactéria ou esse fungo, eles vão fagocitar isso. Tá? Então eu já vou mostrar uma imagem de como que funciona esse processo de fagocitose. Então, da onde vem tudo isso, né? Da onde vem esses leucócitos, esses glóbulos brancos? Tá? Eles vêm a partir de uma célula-tronco que é autorrenovável, tá? Lá da nossa medula óssea. Então aqui, essa célula-tronco bipotente, ela pode se especializar em diferentes células, tá? Temos aqui o ponto que ela pode se especializar nas células B, nas células T ou nas células natural killer, tá? As células B e as células T, elas fazem parte do nosso sistema imune específico, tá? E também elas podem fazer o quê, ó? Se especializar nas hemácias, nos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos e megacariócito, tá? Logo, logo eu vou explicar o que são eles também. Então tá aqui já a nossa explicação, tá? O que os neutrófilos são? Olha lá, eles vão ser produzidos então na medula óssea, tá? Eles fazem parte da imunidade inata, então a nossa imunidade inespecífica, e os neutrófilos eles vão fazer a fagocitose, tá? Então eles vão liberar moléculas que estão envolvidas com a inflamação, tá? Então isso é um ponto bem importante também em relação ao que a gente vai ver inflamação e exercício, tá?
Isso um pouquinho mais para frente, nesse segundo bimestre ainda. Então, o que vai acontecer na inflamação? Nós vamos ter a liberação de vasodilatadores, ó, de quimiotaxinas. Isso a gente vai ver mais detalhadamente no processo de hipertrofia. Eu vou falar um pouquinho da inflamação aguda e da inflamação crônica, mas isso não vem agora, tá? Os basófilos, tá, que também estão envolvidos no local de produção na nossa medula óssea, estão relacionados à nossa imunidade geral e liberam moléculas envolvidas na inflamação, ó, a histamina. Agora eu tomei, por exemplo, um antihistamínico, porque eu estava aqui, ó, com uma congestão nasal. Então nós temos aqui os eosinófilos, que eles vão fazer o quê? Eles são específicos para destruir parasitas multicelulares. Então, adiciona também lá, pessoal, além dos vírus, bactérias, fungos, pode adicionar os parasitas aqui também, tá? Que por vezes eles são destruídos pelos eosinófilos, tá? Aí nós temos aqui os nossos monócitos, que fazem parte da imunidade inata também. Então, eles estão envolvidos em reações hipersensíveis e são precursores dos macrófagos. O que os macrófagos são? Os macrófagos são considerados como matadores profissionais e eles são importantes para a imunidade geral, tá? Agora a gente entra aqui, ó, na célula B, como eu havia falado para vocês, que são parte do que? Da nossa imunidade adquirida, daqueles 5% que eu falei para vocês. O que elas vão fazer? Elas vão iniciar reações mediadas por anticorpos, tá? Então a gente tem visto bastante aquela questão que tem sido discutido de IgA, IgG, IgM, são anticorpos. Então nosso organismo ele produz alguns anticorpos contra os patógenos, contra esses agentes invasores, tá? E aqui eles são também, ó, precursor dos plasmócitos, tá? O que os plasmócitos vão fazer? Que no processo de amadurecimento, eles vão secretar os anticorpos que eu acabei de falar. É claro, a gente vai detalhar isso um pouquinho mais para frente também. Aqui nós temos as células T, tá? Que fazem parte da nossa imunidade adquirida, tá? E elas vão fazer o quê? Elas vão atuar conjuntamente com as células B no processo de resgate à homeostase do nosso organismo. E, por fim, aqui as células natural killer. Tá? O que elas vão fazer? Elas vão se ligar às células infectadas para destruí-las, né? Então elas são matadores, tá? Elas são, olha aqui, ó, atuam como células matadoras na resposta imune e elas são dependentes do quê? Dos anticorpos. Então a partir do momento que os anticorpos forem liberados ali na corrente sanguínea, que eles estiverem agindo em prol do resgate da homeostase do organismo, nós vamos ter a atuação dessas células natural killers, que também são matadoras. Então aqui temos as células que são classificadas como fagócitos. Então o que é fagocitose? Fagocitose é quando essa célula ela vai fagocitar, ela vai destruir um componente, tá, celular. Então, aliás, celular não, ela vai destruir esse componente que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, uma infecção devido, por exemplo, a parasitas também. Então, dentro desses fagócitos, nós temos duas classificações, que são os macrófagos e que são os neutrófilos. Tá? Esses são os nossos fagocitoses, são nossos processos de fagocitose central do nosso organismo. Que aqui segue um exemplo, tá, de um fagócito, tá, de um macrófago, tá, que vai realizar uma fagocitose, tá? Aqui nós temos um agente estranho e aqui a gente tem o quê? Tá? Um macrófago. Então vamos ver como que é feito como que essas bactérias elas são englobadas dentro dessa vesícula que vai posteriormente lançar alguns componentes químicos para a destruição desse agente estranho. Então tá aqui a imagem, tá? Olha aqui um macrófago que está perseguindo, por exemplo, aqui nesse caso é uma bactéria. Ele vai encontrar a bactéria, a partir do momento que ele encostar na bactéria, ele vai fagocitar essa bactéria, tá? Tá quase já, pessoal.
Aí agora ele conseguiu fazer a fagocitose. Nessa fagocitose, o que ele vai fazer? Ele vai liberar enzimas e compostos químicos para a destruição dessa bactéria. Tá? Então, dentro do nosso sistema imune, nós temos batalhas com as bactérias. Tá? E quem que faz essas batalhas? Tá? Essas batalhas elas produzem citocinas. Essas citocinas são componentes que podem ser inflamatórios, pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios. Tá? Então aqui nós temos uma célula, outra célula e a terceira célula. Nessas células a gente tem uma comunicação, uma resposta parácrina, porque ela está paralela uma a uma. Então nós temos aqui esse componente, tá? Esse componente é uma citocina. Essa citocina ela vai servir para avisar, ela vai mandar sinais celulares, tá? Que vão fazer o quê? A autorregulação do sistema imune para o quê? Fazer a comunicação entre as células do que está acontecendo. Se, por exemplo, houve uma invasão de uma célula, as outras células elas vão ser avisadas desse processo. Tá, dentro dessas citocinas, ó, o que elas vão fazer? Como eu comentei anteriormente, mas só para ficar mais didático, elas vão fazer o alerta, então, tá, ao sistema imune e vão, além disso, recrutar as células de defesa, elas vão avisar, tá, as células de defesa que algo errado está acontecendo nesse local. Então, dentro disso, como eu falei para vocês, nós temos essas células, as natural killers, que elas são avisadas, lembra que elas são avisadas pelos anticorpos, tá? E quais são as funções dela? Ó, destruição de vírus, bactérias, parasitas e fungos. Além disso, diariamente nós criamos células cancerígenas ou cancerosas. O que acontece? Essas células natural killer, elas vão fazer a destruição dessas células cancerosas. Tá? Elas vão liberar, além disso também, ó, citocinas para realizar a defesa do nosso organismo. E elas são encontradas em qual local? Ó, no sangue, no fígado, no baço, tá? E são consideradas como a segunda linha de defesa. Por que segunda linha de defesa? Porque são componentes celulares, tá? Então, temos aqui o sistema complemento. O que é esse sistema complemento? É outro sistema que vai ser constituído por proteínas que circulam no sangue. São mais de 20 proteínas. Tá? Elas são produzidas principalmente no fígado e elas vão fazer o quê? Ataque à membrana desse vírus, ou dessa bactéria, ou desse fungo, ou desse parasita, e eles vão atacar para marcar. Então eles vão marcar essa superfície celular, aqui a gente colocou como exemplo uma bactéria. A partir da marcação da superfície celular dessa bactéria, o que vai acontecer? Nós vamos ter os elementos que vão fazer a fagocitose. Quais são eles? Vou deixar para vocês falarem para mim quais são os elementos que fazem a fagocitose. Tá? E aqui, entrando um pouquinho já no sistema imune adquirido. Então, qual que é o sistema imune adquirido? Nosso sistema imune específico. Tá? Então, como eu tinha comentado anteriormente também, em mais de 95% das vezes, o sistema imune inato, que é o geral, ele resolve os problemas relacionados à manutenção da homeostase. Só em 5% que nós vamos usar o componente específico, que é o sistema imune adquirido. Tá? Então ele conta com o quê? Ele conta com os linfócitos T e conta com os linfócitos B. Tá? O que as células B ou linfócitos B fazem? Ó, eles são uma fábrica de anticorpos. Eles vão lutar contra essas substâncias estranhas, tá? Que são os antígenos. Tá? Esses antígenos eles são patógenos. Tá? Então, só para deixar claro, esses antígenos eles são o que vem de fora, são as bactérias, os vírus, tá? Enfim, aquilo que a gente já comentou. E quando a gente tem essas células B, quando a gente tem um sinal de infecção, tá? Nós temos aqui a produção de 5 classes de anticorpos, tá? O IgG, o IgA, o IgM, o IgD e o IgE. Tá? Vamos falar um pouquinho deles também. Tá? O IgM,
Vamos gravar principalmente o IgM e o IgG. O IgM são as primeiras linhas de anticorpos que são produzidas. Tá? Eles vão fazer o quê? Proteger nosso organismo. Tá? E eles vão ativar uma cascata de reações protetoras. Já o IgG, ele vai circular no sangue. Tá? A ligação dos anticorpos IgG a antígenos, tá, bacterianos, então eles vão se ligar, eles vão sinalizar, tá? A partir dessa sinalização, tá, vai ser também acionado, tá, outras células do sistema imune que vão fazer sua função, que a função é de fagocitar, de destruir esse componente, esse patógeno, tá? Esse componente estranho que está ali na circulação. Tá? Então, qual que é a diferença entre as células T e as células B? Elas são do sistema imune, elas são específicas. Esse é o ponto similar entre eles. Mas qual que é o ponto de divergência? Ó, as células T, elas vão amadurecer no timo, que é um órgão imune especializado no nosso organismo, e as células B, elas vão amadurecer na medula óssea. Além disso, a gente tem outras diferenças. Ó, as células T, diferentemente das células B, tá? Então, as células T, elas não produzem anticorpos, mas elas são especializadas em reconhecer esses antígenos, tá? Que estão presentes no nosso corpo. Quais são os principais tipos de células T? Então, nós temos as T-killer, que elas vão atacar os vírus. Tá? Nós temos as T auxiliares, que vão secretar citocinas, que é aquele ponto relacionado à inflamação que eu falei, aqueles agentes sinalizadores. Tá? E as regulatórias, tá? As células T regulatórias, que elas fazem o quê? Elas evitam que as células do sistema imune ataquem as células normais. Então, elas protegem as células normais do nosso organismo. Então, aquele ponto que eu falei para vocês da tríade do exercício, nós temos aqui também um ponto que é relacionado, tá, à tríade relacionada à doença. Dependendo da intensidade de esforço que nós realizamos, nós podemos diminuir a nossa resposta imune, ficando mais suscetível ao estresse e, consequentemente, à doença. Dependendo da intensidade do exercício que nós utilizamos, principalmente exercícios de moderada intensidade, nós melhoramos a resposta do nosso sistema imune. É claro, lembrando que o exercício de alta intensidade, ele piora a resposta do nosso sistema imune. Isso, alta intensidade e longa duração. Tá? Longa duração. Não é um treino de HIIT de meia hora, de 20 minutos, que já vai impactar negativamente no sistema imune. É claro, a gente tem que avaliar se essa pessoa, se esse indivíduo que você, por exemplo, vai prescrever o treinamento para ele, ele é um sedentário, ou se ele é um indivíduo fisicamente ativo, ou se ele é um atleta. Porque se ele for um indivíduo sedentário, um treino como esse, de 20 minutos, um treinamento intervalado de alta intensidade, uma sessão como essa, já pode impactar negativamente na resposta imune, gerando um grau de estresse maior e deixando o indivíduo mais suscetível a doenças. Então, como que eu tenho que entender isso? Você tem que fazer o quê? A avaliação individual da pessoa que você está, por exemplo, que você vai atender. Tá? Então, cada indivíduo ele vai ter um grau de aptidão física, tá? Um grau de treinamento. Tá? Então, dentro disso, você tem que respeitar essa resposta para não provocar uma redução do sistema, da ação do sistema imune e deixar ele mais suscetível a infecções. É claro, em algumas situações de treinamento, como eu já comentei com vocês, como no overreaching funcional, isso é programado pelo treinador. Então, por vezes, ele vai gerar um estresse que pode deixar uma janela aberta para o sistema, para o indivíduo estar mais suscetível a infecções. Porém, o que nós temos que notar? Que isso, quando é o overreaching funcional, isso é programado pelo treinador. É claro, ele tem que evitar a chegada desse processo. Tá? Então, é uma linha muito tênue, que é chamada que os pesquisadores discutem na literatura. Então, dentro desse ponto, a gente tem que ter um feeling muito bom com o nosso atleta ou com o nosso aluno,
tá? Para a gente identificar se nós podemos avançar ou se nós temos que reduzir com a intensidade das sessões de treinamento. Então, olha lá que ponto interessante. Eu trouxe as respostas dos dois livros que trazem o mesmo gráfico, porém de forma um pouquinho diferente. Então, o McArdle e o Powers. Tá? Então, nós temos aqui, ó, risco de infecção, tá? Aqui do trato respiratório superior. Tá? Aqui também risco de infecção do trato respiratório superior. Então, nós temos um indivíduo sedentário. Tá? Então, o sedentário ele já tem um risco médio de adquirir infecções. O indivíduo que treina de forma moderada, o que acontece com esse indivíduo? Ele tem um risco abaixo da média. E o indivíduo que treina numa intensidade, num volume muito alto por muito tempo, o que acontece? Ele tem um risco acima da média. É claro, lembrando, ele só vai ter esse risco acima da média se todas as sessões dele forem em alta intensidade e longa duração. Se ele não der, por exemplo, uma recuperação fisiológica adequada para o organismo. Então entra aqui, ó, isso é chamado de modelo de curva em J, tá? Então entra na mesma situação aqui desse outro gráfico, ó. Então o indivíduo sedentário tem um risco de infecção médio, tá? O indivíduo que treina de forma moderada ou um treinamento de moderada intensidade tem um risco de infecção baixo, e um treinamento de alta intensidade ele tem um risco de infecção alto, tá? É claro, a gente não pode analisar isso, tá? E acreditar que se você treinar em alta intensidade e longa duração, você sendo um atleta de elite que já esteja acostumado com isso, que você vai se infectar ou uma infecção vai acometer você. Não funciona bem assim, a gente tem que analisar caso a caso, pessoal, tá? Eu tenho que analisar o histórico desse indivíduo que está sendo prescrito o treinamento para ele, bem como o modelo de treinamento que está sendo prescrito para ele. Então aqui, olha que ponto interessante, um exercício, ó, tá, de moderada intensidade, ele pode reduzir entre 18% a 67% o risco de infecção no trato respiratório superior. Então, isso tem sido relacionado, por exemplo, a atividades, exercícios aeróbios, tá? Caminhada, corrida, pedalada, natação, tá? De quanto tempo? Entre 20 a 40 minutos por dia, tá? E qual que seria a intensidade? Entre 40 a 60% do consumo máximo de oxigênio. E o que ele vai fazer, esse tipo de exercício? Ele vai aumentar o número das células de defesa do nosso organismo, que são as células, as natural killer, os neutrófilos, e também vai aumentar os nossos anticorpos. Além disso, a qualidade do sono melhora. E há uma diminuição do estresse físico. Consequentemente, se há um aumento dessas células de defesa, os riscos de infecção vão diminuir. Isso no exercício de moderada intensidade, tá? No exercício de alta intensidade não é a mesma resposta, tá? Já vamos falar sobre isso. Então temos aqui o que a literatura aponta em relação a imunologia e exercício físico. Ó, efetividade para os exercícios aeróbios na função imune. Então, os exercícios aeróbios eles vão auxiliar a resposta imune. Tá? Os exercícios resistidos, né, musculação, treinamento funcional, tá, o crossfit, eles vão aumentar temporariamente o número dessas células de defesa também. Porém, o que os dois livros apontam? Que novos estudos são necessários para os exercícios resistidos, que existe um maior número de estudos que falam sobre a efetividade imunológica aos exercícios de caráter aeróbio. Então, qual que é a minha sugestão? Minha sugestão é que você faça os dois para trabalhar muito bem a sua resposta imune. Tá? Agora, olha que ponto interessante, falando sobre o exercício de alta intensidade e longa duração. Olha aqui, ó, exercício aeróbio de alta intensidade e longa duração. Eles podem aumentar o risco de infecção no trato respiratório superior, tá? Porque o indivíduo ele vai ter uma janela aberta, ele vai estar mais suscetível a infecções. Já já eu vou mostrar para vocês o que se refere a isso. Olha que ponto interessante aqui também. Ó, nós temos aqui um exemplo de um atleta, Alberto Salazar. Ele teve 12 resfriados
12 meses antes da Maratona Olímpica de 1984. Por quê? O que o livro reporta? Esse aqui está no livro do Powers, no capítulo 6. Tá? Ele reporta que o atleta treinava com volume e treinava com uma intensidade muito elevada. Consequentemente, ele não dava uma recuperação fisiológica ideal para o organismo. Então, nesse caso, o que pode haver? Riscos de infecção no trato respiratório superior. Então, esses riscos são 6 vezes acima, tá? Quando o indivíduo realiza um treino, uma prova, uma competição muito intensa. Então, pós-competição, pós-treinamento muito intenso, o que deve haver? Deve haver o quê? Uma queda do volume e da intensidade nas sessões subsequentes, tá? Para ver o que também? Uma melhora da resposta imune. Então, olha lá, pontos interessantes, só para a gente reforçar. Então, o indivíduo que treina regularmente em alta intensidade e longa duração, ele vai aumentar o risco de infecção. Por quê? Porque ele vai ter uma resposta menor ao sistema imune. Ele vai ter menos células de defesa circulando na corrente sanguínea para ajudar ele a se defender de agentes externos, de patógenos, tá? Então aqui, pontos, ó, que a gente tem que entender em relação a um exercício muito intenso e longo. Eu trouxe como exemplo uma maratona. O que vai acontecer? As células B, que são da imunidade específica, T e a natural killer, elas vão diminuir. Além delas diminuir, elas perdem a função. Um dos pontos que está relacionado à nossa proteção, à nossa mucosa, ó, a nossa fagocitose nasal, ela vai diminuir também. Então, mais patógenos podem entrar no nosso corpo e a gente vai ter menos células e menos função dessas células para proteger o nosso organismo. Os níveis também salivares aqui, ó, dos anticorpos, ó, do IgA, também vão diminuir. E as citocinas, tá? O que vai acontecer com elas? Ó, tanto as pró-inflamatórias, aquelas que vão estimular a inflamação, quanto aquelas que vão diminuir a inflamação, elas vão aumentar no nosso organismo. Então aqui traz aquele ponto que eu tinha comentado com vocês da janela aberta. Nós temos exercício, ó, de moderada intensidade, tá? Isso aqui, ó, exercício prolongado, tá? Esforço de uma maratona. Isso não se repete num exercício de intensidade moderada. A gente está trazendo a resposta aqui do exercício de intensidade muito elevada. Durante o exercício, essas 2 horas e pouco dessa maratona, ele vai estimular o aumento, tá? Dessas células protetoras. Porém, após o exercício, esse processo aqui, ó, que pode durar aproximadamente 7 a 8 horas, alguns autores falam que são 6 horas, vai haver uma imunossupressão. Então é a teoria da janela aberta. O que significa essa teoria da janela aberta? Que o atleta, o indivíduo, vai estar mais suscetível a infecções ou a afecções. Tá? Por quê? Porque há uma diminuição do número dessas células, além da diminuição da função dessas células de defesa no nosso organismo. Tá? E o que acontece com isso? Tá? Nós temos um aumento do cortisol, que é o nosso hormônio relacionado ao catabolismo. Temos uma diminuição da função imune. Consequentemente, o aumento do cortisol ele vai suprimir aqui a função dessas células T, tá? E das natural killers. Então a gente vai ficar mais exposto aos patógenos, que está aqui nesse gráfico, nessa figura 6.5. Tá? E, diante disso, se o indivíduo tiver uma dieta inadequada, se ele tiver um estresse mental muito elevado, se ele tiver insônia, ele vai estar mais suscetível, ou ele vai estar mais propenso a infecções. Tá? Então, de modo geral, a infecção durante o exercício, ou aliás, após o exercício, está relacionado com essa resposta aqui. Tá? E aqui, ó, pontos que o livro traz para a gente de informação. Ó, a prática de exercício sobre condições ambientais extremas, tá? Calor, frio, altitude, pode elevar o quê? O cortisol. Pode elevar o quê? O estresse físico. Mas a exposição aguda, por exemplo, se eu for um dia correr na altitude, um dia jogar bola, por exemplo, no sol quente, tá? Eu não vou comprometer o meu sistema imune.
Se eu fizer isso um dia de forma moderada, é claro. Se eu fizer isso um dia todo, eu vou comprometer o meu sistema imune. Mas se for em condições pontuais, eu não vou comprometer o meu sistema imune. Lembrando, condições pontuais. Tá? Se isso se repetir cronicamente, vai haver problema. Consequentemente, vai haver uma diminuição da resposta do sistema imune. Tá? Aí o ponto que eu tinha comentado com vocês, ó. Será que é razoável se exercitar enquanto a gente está resfriado? Sim. Sim. A gente pode fazer, tá? Se isso tiver limitado a isso aqui que eu tenho, ó. Congestão nasal, um leve corrimento nasal e se eu tiver uma dor de garganta bem leve. No meu caso, eu estou sem dor de garganta. Se eu tiver com, né, ou se nós tivermos com dores ou sintomas localizados abaixo do pescoço, ó, congestão torácica, tosse, dor de estômago e febre, nós não podemos fazer exercício físico, além de dores musculares generalizadas no corpo todo. Não é adequado realizar exercício nessa condição. Agora eu trago para vocês alguns pontos para monitorar como que a gente pode fazer um monitoramento das sessões de exercício físico. Isso aí vocês vão usar na EP, tá? Então vocês já receberam esse brinde, ó. Tá vendo, ó? Esse questionário nós temos para o monitoramento. Pessoal, é claro, tem que escolher o questionário. Não vamos usar todos que eu vou mostrar aqui, é um ou outro, tá? Temos aqui esse questionário, né? WURS 21, tá? Então eles são de sintomas respiratórios superiores, tá? Ele é um questionário de monitoramento também. Aí temos esse outro questionário, ó, que é de monitoramento também, tá? Que ele vai monitorar tanto parte de dieta, quanto parte de cansaço, parte de irritação, com respostas desde o pior que o normal até o melhor que o normal, tá? E eu trago para vocês aqui, ó, uma sugestão de leitura desse artigo que está disponível nesse periódico, tá? Então, peço a vocês que olhem isso, porque isso vai valer para a EP, então vai ser muito importante. E me coloco à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai trabalhar sempre com quiz. Então, vou postar o quiz para vocês. Esse quiz, ele vai valer como nota, tá, da participação no fórum, enquanto a gente estiver nessa situação de isolamento social. Então, vocês vão ter 24 horas para responder esse quiz, que vai ser lá naquele Microsoft Forms. Tá bom, pessoal? Tá? Esse é o último questionário que eu gostaria de mostrar para vocês, o monitoramento da carga interna, tá? Então fica aqui também o link do autor e por hoje é só. Obrigado a todos e vou me colocar à disposição de vocês na nossa aula ao vivo. Até lá!